Esta é a Jovem Pan News Curitiba. Te informando 24 horas no site jovempan.com.br. Nas redes sociais, Instagram e Facebook. Na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. Futebol é aqui. Jovem Pan News Curitiba. RIC Esporte Clube apresenta na Jovem Pan News. Bate pronto, Curitiba. Olá, muito boa tarde. Em Curitiba, 12:01, está no ar o Bate Pronto Curitiba para consórcio Servopa. Sua próxima conquista começa aqui. E KTO.com, onde a diversão acontece. Você segue bem informado aqui na Jovem Pan News Curitiba. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, dia dos namorados. Pode mandar seu recadinho ali no nosso YouTube, fazer a sua declaração de amor e, claro, vamos falar muito de futebol, que é uma grande paixão também, né? E nós estamos aqui no ar na Jovem Pan News Curitiba FM 107.1 e também estamos ao vivo no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Se inscreva e já clica no sininho de notificações, assim você vai saber sempre que estivermos ao vivo. Lembrando ainda que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. Você também pode mandar a sua participação de texto ou mensagem de voz pelo WhatsApp 41 984 18 1071 e nos seguir no Instagram e no Twitter @RIC Esporte Clube. Vamos aos destaques do programa de hoje. As principais notícias do mundo dos esportes. Jovem Pan News. Curitiba melhorou, mas não conseguiu a primeira vitória no campeonato. Os destaques do Verdão com TT Mota. Time do Curitiba não toma gols, até evolui, mas a primeira vitória na competição não saiu. Visita de Igor Paixão no Couto Pereira. E nem com apoio deste piado Couto, que agora é europeu, o Verdão consegue a primeira vitória no campeonato. O Atlético abre 2-0, mas cede o empate pro América no Mineirão, nos acréscimos da partida. Os destaques do Furacão com Alexandre Senechal. E um empate amargo pro Furacão, que vencia por 2-0 até os 30 minutos do segundo tempo. Acabou tomando o gol que deixou tudo igual aos 50 minutos já nos acréscimos. E agora o Furacão vai para esses 10 dias de descanso até a próxima rodada, com esse empate amargo na bagagem e com críticas ao trabalho do técnico Paulo Turra. Nossa enquete inclusive é sobre isso, já a gente fala sobre ela. E claro, vamos ouvir aqui também a sua participação sobre este assunto no nosso bate-pronto dessa segunda-feira. E finalmente, o Paraná Clube volta a vencer e segue vivo na divisão de acesso do Paranaense. Os destaques do Tricolor com Mariana Becker. Tricolor venceu o Iguaçu por 1-0 com um golaço do Giovani e segue vivo na divisão de acesso. Hoje o Tricolor tem mais uma decisão. Acontece a assembleia sobre a recuperação judicial que decide aí a vida do Paraná. Londrina sofre virada na Série B e o Operário vence na Série C. Na Série D, São Joséense foi o único paranaense que venceu e está na zona de classificação. Manchester City vence a Inter de Milão e conquista a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez. Está em Cascavel, conquista a Libertadores Feminina de Futsal. E você participa conosco na nossa enquete lá no YouTube Grupo RIC, Jovem Pan Grupo RIC. Você apoia o trabalho do Paulo Turra, o Atlético que deixou escapar uma vitória à la Paraná. Abriu 2-0 e levou o empate em 2-2 no finalzinho do jogo. Você apoia o trabalho do Paulo Turra? Vota lá, sim ou não. 12:04. A melhor resenha do rádio. Bate pronto Curitiba. O Atlético conseguiu abrir 2-0 contra o América, fora de casa, resultado encaminhado, e aí entrou em ação a Lei Linhares Júnior. Pois é, o Atlético acabou tomando um empate do América. Quem se deu bem nessa foi a TT, que apostou no empate. E tá rica, né, TT? Ué, eu ganhei uma graninha ainda na sexta-feira no Boletim RIC Esporte Clube lá no RN, com a nossa querida KTO. Eu dei o palpite, falei, vamos jogar nesse empate América Mineiro e Atlético.
Foi bem. Pois é. O empate Foi bem. não seria de todo ruim, o problema foi da maneira que aconteceu, né? Porque o Atlético tava com o primeiro tempo praticamente controlado, com o resultado na mão, e aí em 2 vacilos, né? A mão do Canóbio ali acabou atrapalhando, ele que foi mal na partida, o Atlético muito mal pelo lado direito, e depois aí também o Atlético mais uma vez, né? Bola aérea, bola alçada na área, e acabou levando o 2-2. Agora bebeu do próprio veneno, né? Foi exatamente o que aconteceu com o Coritiba no Atletiba. Pois Né? é. Tava na frente e aí o Atlético conseguindo o gol da vitória, no caso, né? Empatou e virou nos acréscimos, Isso, né? exatamente, aos 51, 52 do segundo derrota tempo. seria ainda mais indigesta, né, Alexandre? Acho que o Atlético, claro, né, teve falhas individuais ali na partida, mas também a pressão ela vai aumentando em cima do treinador, né, neste momento. É verdade, Jana. Boa tarde a você, aos nossos colegas aqui presentes no Bate Pronto, e um abraço especial ao nosso ouvinte aqui na Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O empate foi amargo e assim, a TT deu muita sorte, digamos assim, pela questão do Atlético e do Sorte. América não O terem Alexandre muitos saiu empates. com canto de grana desse final de semana. Final de semana pra mim foi ruim, viu? Eu não vou nem contar pra vocês que eu apostei também na vitória do Flamengo, tá? E ganhei mais um troquinho. Porque assim, ó, a minha questão é a seguinte, Jana. Eu apostei nas vitórias de Atlético e Curitiba nesse final de semana. E aí, deu ruim, né, Dalk? Deu ruim. Mas É que a gente tá tentando ser otimista, né? É verdade, é verdade. E as odds estavam boas pros 2 placares. Então eu aproveitei pra tentar fazer uma graninha, mas não deu certo lá. Minha banca na KTO diminuiu bem nesse final de semana, viu? Mas o empate, eu falei que a TT deu sorte, porque o Atlético tinha 9 jogos no Brasileirão, nenhum empate. Tinha vencido 5, perdido 4. O América Mineiro, em 9 jogos, tinha empatado uma vez. E aí os dois vão lá e empatam. Pra mim era ou vitória ou derrota, né? Se fosse um placar ruim pro Atlético. E eu tô achando engraçado nas redes sociais que a Lei Linhares Júnior tá na boca do povo já, né? Muita verdade. gente falando da lei do placar perigoso, a Lei Linhares Júnior, uma das leis de Linhares Júnior, a do placar perigoso. E ela foi aplicada neste jogo do Furacão no domingo, 11 horas da manhã. Jogo cedinho, num gramado horroroso do estádio Governador Magalhães Pinto, em Minas Gerais, o muito famoso feio, né? Mineirão. Tava feio, tava ruim. Na Libertadores tinha alguns pedaços de tufos de grama que dava pra ver que eles tinham tentado. No jogo da Libertadores, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense lá no Mineirão. A gente esteve lá em loco e percebeu que tinha alguns tufos de grama que foram implantados nos lugares dos buracos que tinham por conta de um show que havia acontecido 2 dias antes. Agora no jogo do Campeonato Brasileiro contra o América, que foi no Mineirão, porque o estádio do América, o Independência, tá em reformas no gramado. Eles estão arrumando o gramado do Independência, então o jogo acabou indo pro Mineirão. A gente viu que tinha muitos buracos e grama que tinha sido desgastada, que não tinha crescido, e não houve um reparo em cima dessa grama. Ficou ali várias marcas de cores diferentes, principalmente no setor do meio-campo. Realmente um gramado muito ruim, mas o Atlético não ligou muito pra isso, né? No começo sofreu, é verdade, uma bola na trave do goleiro Bento. No chute, se eu não me engano, foi do Felipe Azevedo. Eu ia falar Everaldo, não, foi do Felipe Azevedo. E logo depois, uma escapada do Fernando pela esquerda, sem nenhuma marcação. No mesmo lance, inclusive, né? Logo Porque depois. a bola vai pra escanteio depois do chute na trave, a Isso. saga do Atlético afasta, e no contra-ataque do escanteio, o Atlético faz o gol, né? Exatamente. O Fernando escapa sozinho pela esquerda, sem marcação, encontra um belo cruzamento pro Vitor Roque. O goleiro do América, o Matheus Pazinato, sai mal e ela encobre o goleiro do Coelho. O Atlético faz 1-0. É verdade, sofreu alguma pressão. O América tentou, na base do abafa, chegar ao gol de empate, mas não conseguiu. E aí no segundo tempo, logo de cara, cruzamento do Hugo Moura e o Christian de cabeça, só cumprimentando na segunda trave, sem marcação, abriu 2-0. Jogo na mão, resolvido, né? Já tá certo os 3 pontos. Que nada. O América, o técnico Wagner Mancini, que foi já treinador do Atlético Paranaense, chegou à final da Copa do Brasil de 2013 com o Furacão. O Furacão acabou vice-campeão contra o Flamengo naquela oportunidade. Chegou ao 3º lugar do Campeonato Brasileiro naquele ano também. Um time que havia acabado de subir da Série B do Brasileirão. Tinha o Ederson fazendo muito gol. Tinha o Marcelo Cirino como um dos destaques hoje no banco de reservas do Furacão. Tinha Paulo Baier. Tinha o Everton, meia esquerda, que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo e tudo mais. Aquele time foi treinado pelo Wagner Mancini e ontem o Wagner Mancini abriu mão de jogadores mais defensivos e reoxigenou a equipe do América, colocou jogadores mais ofensivos, trocou os pontas, depois trocou o meia que não estava funcionando, o Breno, colocou o Emanuel Martínez. O Emanuel Martínez é o cara que dá o cruzamento pro Avelar fazer o segundo gol, mas já chego lá.
E também o América Mineiro tirou um volante e colocou mais um meio. Então o América Mineiro foi pra cima do Atlético. E o Atlético fez as substituições tarde já do jogo, é verdade. E por falta de volantes no banco, o Paulo Turra colocou o Matheus Felipe no lugar do Gumora. O Matheus Felipe como volante. O Matheus Felipe não estava numa linha de 3 zagueiros, estava como volante na partida de ontem, nos últimos minutos. O Atlético sofre o primeiro gol antes do Matheus Henrique entrar. O jogo tava controlado, uma bola que pega na mão do Canóbio, achei pênalti de fato. Na transmissão também todo mundo falou que foi pênalti, o Dalk e o Elísio que narrou a partida no domingo cedo. O América faz o gol, o Wellington Paulista desperdiça o pênalti, o quarto pênalti que o Bento pega com a camisa do Atlético em tempo normal. O Bento tá pegando muito pênalti, ele é um goleiro aí que tá se destacando 40% dos pênaltis na temporada. Não só na bola rolando, mas nos pênaltis batidos contra o Bento ele tem sido muito importante. Para azar dele, a bola sobrou de novo no Wellington Paulista, 2-1, e aí no finalzinho, cruzamento lá da direita, o Emanuel Martins sem marcação, Danilo Avelar sobe nas costas do Madison, cabeceia e uma bola fraca no cantinho esquerdo, o Bento não conseguiu chegar, até achei que foi um pouco de falha do goleiro Bento nesse lance. E o Dalk e o Elísio na transmissão acharam que foi falta no Madison, né? O Paulo Turra também, ele fala sobre isso, já a gente vai escutar. Só que eu achei que não foi. Eles viram uma carga, o Dalk também, até queria que você falasse, Dalk. O Alexandre, eu achei que não foi falta. Na hora o Alexandre falou bem assim, essa falta é marcada só no Brasil. Eu falei, mas a gente tá jogando aonde? Onde é que tá sendo o jogo? Mas não foi falta. Porque o Avelar, ele sobe nas costas do Madison e ele usa uma mão nas costas do Madison e a outra no ombro. Então, querendo ou não, quando o Madison tenta subir, ele é deslocado. Ele não consegue subir. Então, pra mim, poderia sim ter sido marcada a falta. Também acho exagero, num geral, muitas faltas que marcam no futebol brasileiro. Mas visto as faltas que marcam no futebol brasileiro, aquela ali também tinha que ser marcada, na minha opinião. Né? Pelo critério, Pelo critério. Mas o árbitro acabou não marcando a falta. E pra mim também falha do Bento. Eu respeito, mas discordo. Isso aí. Eu também respeito sua opinião, mas discordo e tá tudo bem. Como diz o outro, respeito a sua opinião imbecil, mas eu discordo. Não, vamos começar mais suave, o Dalk, né? pra mim, assim, dizer, não, você deixar, eu respeito a sua opinião imbecil, mas eu discordo, né? Mais ou menos por aí. Mas não, discordância acontece, eu achei, né? mas o que a gente concorda é que a gente achou falha do Bento. Sim, é verdade. Achei que o Bento tava mal posicionado no lance. Foi um cruzamento muito longo. Cruzamento lá da direita, lá pro segundo pau, né? O Avelar, lateral esquerdo, chegando dentro da grande área pra fazer o cabeceio, né? Tudo bem que tem uma boa estatura, é um bom cabeceador, jogou muito como zagueiro também, e acabou, na minha opinião, falhando o Bento nesse lance ali. Eu achei que foi falha do Bento também, e pra fechar o boletim do Atlético aí desse primeiro bloco, ficou no 2-2, o Paulo Turra fala, como eu disse, dessa questão da falta no Madison, ele não achou falta, inclusive ele até critica o pênalti marcado, porque pegou na mão e tal, dá a entender que também não achou que foi pênalti. E ele achou que foi falta? Ele achou que foi falta. Ah, tá. Paulo Turra achou que foi falta no Madison, no lance do gol. Ele criticou bastante a arbitragem nesse sentido, a gente vai ouvir daqui a pouco o técnico Paulo Turra. E o Atlético agora tem esse descanso, né, como o Coritiba também, como os outros times das séries A e B do Brasileirão, porque tem data FIFA no final de semana. Só um jogador do Atlético não vai descansar, Jana. Agustín Canóbio, convocado pelo Uruguai. É verdade. Ele se apresenta hoje junto com a seleção uruguaia, que tem 2 amistosos também nessa data FIFA, assim como o Brasil. Então o Canóbio vai continuar em atividade, mas o elenco do Atlético tem um descanso aí, só se reapresenta na quinta-feira, 3 dias de descanso pro Furacão. Agora, até que ponto, né, Dal, que você que acompanhou o jogo, as mexidas do Turra tiveram um efeito negativo para que o time tomasse esse empate? Porque, por mais que eu ouvi muita gente criticando a escalação, né, com 3 volantes, entre aspas, mas a estratégia Até tava dando 4, certo, né? Porque tinha o Christian como ponta. Né? Christian. O Eric ficando um pouco mais livre, mas mesmo assim, né? Mas o Atlético fazia um bom jogo. Pois é. Né? O Hugo Moura fez um bom jogo, o Eric fez um grande jogo, mais uma vez. Né? O que não funcionou muito foi o Canóbio. O Canóbio não funcionou. E daí quando os jogadores de meio, que, tava sol, tava calor, teve parada para hidratação nos 2 tempos. Então, o horário de 11 horas, ainda mais numa região como Minas, que é quente, é complicado. Então, os jogadores cansam. E pela falta de volantes para trocar esse gás no meio, a tentativa foi o Matheus Felipe. Eu não acho que tenha sido tão impactante, para ser muito sincero.
Pra ser muito sincero, acho que ele tentou dar um gás novo. Se ele tira um volante, coloca um atacante e um chiasse, ele leva o empate. O que eu questionei na transmissão foi o seguinte: ele poderia ter tirado o Hugo Moura, deixado o Eric com o Alex Santana, que estava em campo na hora. Eu não me lembro. Ele poderia ter puxado, porque eram 3 volantes de origem, digamos assim. Puxado o Eric para primeiro, o outro volante, eu não lembro se era o Christian ou se era o Alex Santana que estava em campo no momento. O Christian já tinha saído, né? Então, eu acho que o Christian tinha sido substituído. O Christian sai pra entrada do Thiago Andrade, se eu não me engano. E aí colocado o Vitor Bueno, porque você mantém a estrutura com 3 volantes, você não coloca o Matheus Felipe fora de função. Foi isso que eu questionei na transmissão. Eu não lembro quem que tinha saído dessa hora. A última substituição foi o Hugo Moura. É que só tinha o Léo Cittadini de volante. O Léo Cittadini, isso, que o Léo Cittadini tinha entrado. Cittadini. Pra ele manter um esquema com o Eric, Léo Cittadini e Vitor Bueno. Só pra confirmar você mantém as mudanças a trinca aqui, o Alex Santana saiu pra entrada do Léo Cittadini. Isso, foi a primeira, O Vitor Roque saiu pra entrada do Thiago Andrade. O Christian saiu para entrar o William Bigode. Isso. O Canóbio saiu para entrar o Coelho. E daí a última substituição foi a saída do Hugo Moura, que naturalmente estava cansado para a entrada do Matheus Felipe. E a questão que eu falei na transmissão foi isso: era o Léo Cittadini que tinha entrado, era o único volante no banco do Atlético. Você tira o Matheus Felipe, puxa Eric e Léo Cittadini para volante e coloca o Vitor Bueno. Você mantém a estrutura de meio campo com um cara que pode segurar a bola. Por isso que eu comentei na transmissão que eu achei que o Paulo Turra deveria ter feito, em vez de colocar o Matheus Felipe, não só pra fechar 3 zagueiros, mas uma função diferente do que ele atua. Eu concordo, mas eu acho que não foi um crime ter acontecido isso, sabe? Acho que apesar de ele poder ter feito essa alteração, colocado o Vitor Bueno, colocado o Davi Terence, eu acho que não foi o grande problema. Eu acho que o gol, no geral do América, principalmente o segundo, foi mérito do América e erro defensivo do Atlético, né? Não acho que a substituição, Hugo Moura não cansa, talvez o Atlético tivesse levado o mesmo gol sem ter colocado o Matheus Felipe como volante. Pode ser. A gente viu até depois os jogadores dando entrevistas, o Eric extremamente frustrados, porque é um gosto muito amargo, né? Você consegue o resultado e de repente deixa escapar, né? 2 pontos ficam pelo caminho. Por isso que eu até brinquei, né? Que falou deu de Paraná. muito do segundo gol, porque ele falou, não dá pra tomar gol assim, né? Bola alçada na área, a gente falhou na marcação, enfim. É um problema recorrente ainda no Atlético que faz o time perder pontos. Porque o Atlético poderia estar em quinto hoje, né? Se ele tivesse vencido, seria o quinto pelos critérios ali do Galo. Uma coisa que é engraçado, que no futebol brasileiro tem saído muito gol de cruzamento da intermediária. Seria o quarto, Jana. Quarto? Com 18 pontos, só atrás de Flamengo 19, Palmeiras 22 e Botafogo líder com 24. E pra mim, tomar gol de cruzamento da intermediária é falha defensiva, né? Sim. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Atlético,